O que é um water cooler? O que é um ice cooler? O que é o intercooler? Nada mais é que uma peça que esfria o ar que vai da turbina para dentro do motor. Mais ar, mais combustível, mais potência. Para você que está chegando agora, é o seguinte, eu sou o Kaká Daoud, piloto do Cobalt 245, recordista mundial de arrancada, e estou aqui para mais um episódio da série Ensina Kaká Mão na Massa. Aquela série que eu mostro as coisas diretamente no carro, o que é, o que eu faço e tudo mais. Se é a sua primeira vez, nós já temos alguns episódios gravados, e além desses episódios do Ensina Kaká Mão na Massa, mais 30 episódios do Ensina Kaká de frente para o computador, onde eu dou as dicas ali e falo sobre logs, sobre acerto do carro e tudo mais. Vamos chegar aqui para dentro da oficina para ver sobre o que nós vamos falar hoje. Vem aqui. Pessoal, para o assunto de hoje eu peguei um tema que muita gente, às vezes o pessoal releva, não usa, não sabe o que é. Pode parecer uma coisa simples, mas eu recebo esse tipo de pergunta. O que é um water cooler? O que é um ice cooler? O que é o intercooler? É muito simples. Qualquer um dos três, o ice cooler, como a gente chama aqui no Brasil, ou o water cooler, ou o intercooler, nada mais é que uma peça que esfria o ar que vai da turbina para dentro do motor. E quanto mais frio o ar, mais denso ele está, ou seja, mais ar você consegue colocar dentro de um mesmo espaço. Se tem mais ar, você coloca mais combustível e mais ar, mais combustível, mais potência. E não tem segredo isso. Quanto mais frio o ar, mais combustível você consegue colocar, mais potência você vai gerar. É o seguinte, esse daqui é o intercooler tradicional ar-ar. Quando a gente vai comprar uma colmeia lá fora, nos Estados Unidos, vem escrito lá air to air, ou seja, ar-ar. Esse é o intercooler como todo mundo conhece. O que é? É uma colmeia em que a pressão de turbo, nesse caso a turbina desse lado, ela entra por aqui, quente, que o ar que sai da turbina sai quente, passa por esse radiador, esfria e entra para dentro do motor. Por que fala ar-ar? Porque o processo de resfriamento do ar do turbo é feito por um outro ar, que é o ar que está batendo aqui de frente para a colmeia. Tá? O intercooler, ele gera potência porque toda vez que você esfria o ar que entra para dentro do motor, você consegue colocar mais combustível, ou às vezes até o contrário, tá? O ar quente que entra para dentro do motor faz com que você ande com o carro talvez um ponto mais atrasado para evitar bater pino ou detonação, ou ter uma pré-detonação, alguma coisa assim. Se você põe o ar mais frio, você evita isso, você pode andar com um ponto um pouco mais adiantado. E a gente sabe, dependendo de cada motor, ele gosta de um ponto mais adiantado ou mais atrasado. O que é importante no intercooler é não deixar que aquele ar quente da turbina influencie no acerto do carro, fazendo com que você tenha que atrasar o ponto para o motor não estragar. Não é isso que você quer. Você quer poder colocar o ponto de ignição que o motor gosta sem se preocupar ou sem ter que atrasar o ponto de ignição para não estragar o motor. Então a gente tendo um artifício do intercooler, a gente faz isso. Esse carro aqui, ó, Chevette, motor C20XZ, esse carro deu mais de 900 cavalos na roda, com 2,67 kg de pressão. Então se você está no meu Instagram lá e quiser dar uma olhada, tem até um videozinho no @KakaDaoud no Instagram, tem um pequeno vídeo desse carro no dinamômetro, mais de 900 cavalos na roda. E esse carro aqui, fala, nossa cara, mais de 900 cavalos na roda, e esse carro não usa um intercooler, um ice cooler ou um água water cooler, não, esse usa um ar. É o seguinte, a colmeia, o tamanho da colmeia, se ela manter uma colmeia grande, o ar bate na frente, ela tem a capacidade de manter a temperatura do ar baixa o suficiente para gerar a potência igual o intercooler ar-água. O intercooler desse carro tem aqui na frente, ó, 30 centímetros de altura, tá? Por 50 centímetros de comprimento, tá? E esse daqui tem 4 polegadas, ou seja, 100 milímetros, 10 centímetros de largura. Ou seja, esse é um dos fatos importantes do intercooler. O tamanho da colmeia, ela tem que fluir ar suficiente para que, se eu colocar um relógio de pressão de turbo desse lado e um desse lado aqui,
eles têm que dar a mesma medida com o carro funcionando. Se aqui tem 3 kg, aqui tem que ter 3 kg. Por quê? Se eu colocar, e aqui está dando 3,5 kg, e aqui está dando 3 kg, o intercooler está restringindo a passagem de ar. E num carro de corrida ou num carro de performance, isso é exatamente o que a gente não quer que aconteça. Pessoal, vou dar um outro exemplo para vocês. Esse é um carro de rua que está sendo construído para andar na rua a gasolina. A gasolina, ela é super sensível quanto à temperatura do ar de admissão. Então, se a temperatura do ar de admissão subir um pouquinho mais o carro a gasolina, ele vai grilar. Então, você não pode deixar a temperatura subir. Para isso, é necessário um intercooler, tá? Então, esse é um carro de rua, ar-condicionado, direção hidráulica, tudo está sendo construído ainda, obviamente. Mas olha o tamanho do intercooler que eu estou colocando para ter aproximadamente 450 cavalos de roda, tá? Nós estamos falando aqui de uma colmeia de 45 centímetros, tá? Por 3 polegadas de largura, ou seja, 75 milímetros de largura por esse daqui por 30 centímetros de altura. É a mesma altura do que eu mostrei agora há pouco para vocês do Chevette. Esse intercooler aqui, como é um carro 400 cavalos, 450 cavalos de roda, não vai andar com 3 quilos, ele vai andar com 1,5 kg, 1,7 kg, 1,4 kg. A gente sabe que quanto menor a pressão, menor a chance de subir a temperatura do ar. Então não é necessário um intercooler gigante para o carro de rua para manter adequada a temperatura. Vamos falar de racing. É racing que todo mundo gosta, né? Estou aqui com um carro Turbo A Light. Esse carro aqui usa o Ice Cooler, ou Water Cooler, do jeito que a gente chama aqui no Brasil. Aqui no Brasil o pessoal costumou mais chamar de Ice Cooler, porque vai ice, que é gelo, dentro do reservatório d'água, né? Como é que funciona isso aqui? Esse tipo de intercooler, às vezes eu estou ensinando óbvio para muita gente que está assistindo, mas para quem nunca assistiu, pode ser bem interessante. Esse tipo de intercooler é o intercooler que é o seguinte, ele resfria o ar que vai, a turbina está aqui, o ar que vai da turbina para o motor, aqui a saída para o motor, ele é resfriado por uma colmeia relativamente parecida com a colmeia do intercooler ar-ar, só que esse aqui passa água e água gelada, e muito gelada, dentro dele para fazer essa troca de calor, pegar o ar quente que está vindo da turbina e soltar ele gelado para ir para dentro do motor, através da água com gelo que circula. Então, para a instalação desse daqui, ela é um pouco mais complicada porque além de ter que fazer toda a instalação, como a gente faz no outro intercooler, de prender o intercooler na frente, uma posição boa, que não atrapalhe o motor, que não atrapalhe no carro de corrida, principalmente que fique ele numa posição fácil para mexer no motor, se precisar tirar um câmbio, se precisar tirar um cabeçote, de uma forma que ele não atrapalhe. Então a gente tem aqui uma peça que a parte de instalação da peça em si é parecida com ar-ar, só que a gente tem que incorporar, nesse caso, um tanque de água, uma bomba d'água, completar com gelo, isso não pode pingar água, não pode vazar, não sei o quê. Qual que é a principal dica que eu dou para vocês que usam o Ice Cooler? E isso eu já testei no dinamômetro várias vezes, não foi uma vez só, e eu posso te provar, quem topar fazer o teste pode fazer, dar mais potência. A principal diferença entre os Ice Cooler e Water Cooler tá aqui, ó, no tamanho da mangueira que faz a circulação de água dentro do intercooler. Eu cansei de ver já por aí pessoal instalando Ice Cooler ou Water Cooler com mangueirinha de 6 AN. Não adianta nada, gente, nada. O intercooler, quando é Ice Cooler, a mangueira que entra nele e a mangueira que sai tem que ser aqui, ó, no mínimo 16 AN, igual tem aqui, no mínimo 16 AN. Porque é o seguinte, quando ele começa a esquentar, ele precisa ter um fluxo de água gelada muito grande. Quando você está lá no 3,5 kg, 4 kg, a temperatura do ar sobe muito e muito rápida. Se você não tiver um fluxo de água gelada muito grande nele, a temperatura do ar do outro lado vai continuar subindo. Então tem que fazer uma troca muito grande de água com gelo. Então o segredo está aqui, ó. Quem tem mangueira pequena no intercooler, troca a mangueira, põe mangueira, uma bomba de porão, todo mundo instala com bomba de porão de barco, né?
uma bomba de porão que tenha bastante fluxo. Nesse caso aqui é uma bomba de porão de 500 galões por hora. Essa bomba que a gente põe em barco, jet ski, baratinho e tudo mais. Funciona perfeitamente, tá? Só que tem que ter um fluxo de água gigante mesmo, gigante de verdade. Uma outra dica que eu dou para vocês é o seguinte: intercooler de água, com o tempo ele fura, tá? E é perigoso quando ele fura, porque assim, na hora que você ele faz um furinho, na verdade, a água que a gente... Por que fura? Porque carro de corrida não está sempre andando, nada disso, fica parado. Às vezes a água para no meio do reservatório, que reflete até mais ou menos no meio da colmeia de água, então ela fica metade com água, metade com ar aqui dentro quando o carro está parado, e a oxidação e tudo mais come o alumínio e faz um furo muitas vezes microscópico, você não percebe, só vai perceber quando você vai tentar andar com o carro, vai pressurizar, o que vai acontecer? A pressão de turbo vai acabar pressurizando o reservatório, e aí é reservatório que explode, entendeu? É tampa de reservatório que voa, é água que sai para fora, ou no mínimo é um monte de água que vai para dentro do motor, tá? Nós inclusive já tivemos casos aqui dentro da oficina que o reservatório explodiu, na verdade empurrando uma mangueira para fora, e o carro veio a bater. Então isso é uma coisa que tem que tomar muita atenção, ter muita atenção quando o carro está na oficina. Intercooler esvazia totalmente o reservatório d'água, esvazia totalmente a água do intercooler, que você vai poder ter esse intercooler funcionando por muito mais tempo. Outra coisa, o reservatório de água do intercooler, olha que coisa interessante nesse carro aqui. Nós fizemos o intercooler, isso aqui ó, é uma tampa, tá? É uma tampa de inspeção para barcos. É muito legal, aqui é uma dica boa, porque fica uma tampa grande para você na prova ficar facinho de colocar água e gelo aqui no reservatório. Essa tampa aqui tem 6 polegadas, tá? A gente fez uma flange, ela rosqueia aqui dentro. E lá dentro, vocês podem ver que tem, olha lá, ó, uma bomba de 500 galões por hora. Uma bomba de porão de 500 galões por hora, ela fica submersa, tá? Isso aqui é um outro fato que muita gente sabe. Como é que eu puxo o positivo e o negativo para fora? Nesse caso aqui, nós aterramos o negativo da bomba direto no reservatório, soldando um parafusinho aqui dentro. E o positivo, ele está saindo aqui, ó, bem aqui desse lado. Como é que é? É um parafuso que ele tem uma borracha de vedação de cada lado, para, obviamente, para o parafuso não encostar na lata aqui, que se aqui está aterrado, iria dar um curto. Então tá por aqui, não vaza água, não tem cabo entrando por dentro, não tem silicone passando, nada disso. Uma tampa grande, isso aqui no Mercado Livre é ridículo o preço, isso aqui fica excelente. E outra coisa, leve, carro de corrida leve, a gente sempre quer leve, tem que ser leve, tá? Qual que é o benefício do intercooler, do ice cooler? O ice cooler te dá um torque em baixo RPM que é uma coisa impressionante, tá? Eu cheguei a ver 110, 127 cavalos de roda de diferença ali no começo da pegada da turbina com o ice cooler, com água, gelo, tudo bem, aquele ar bem gelado que eu falo. Esse carro, por exemplo, que eu mostrei para vocês, ele larga no farol com 7 graus de temperatura do ar e passa lá em cima nos 200 metros com 26, 28 graus de temperatura do ar, tá? Uma outra referência, o meu Cobalt, ele usa uma colmeia dupla, tá? O que é? Nada mais é que essa mesma colmeia que eu mostrei aqui agora para vocês da Precision. Essa colmeia aqui, para quem sabe, ela tem 12 polegadas por 4,5. Ela é 12 por 4,5 por 4,5. A única diferença dessa para que eu tenho no Cobalt é que no Cobalt é dupla, são uma colmeia dessa, uma ao lado da outra, e a caixa de entrada e saída, elas são juntas, tá? No Cobalt, 6 kg de pressão de turbo. Isso faria aumentar a temperatura do ar absurdamente. Lá eu largo com os mesmos 5, 6 graus e passo lá em cima com 38 graus, lá nos 400 metros, com quase 6 kg de pressão de turbo, 38 graus. Eu tenho certeza que se eu tirasse o intercooler no Cobalt, eu teria que mudar completamente o acerto de largada, porque ele ia perder muita força ali na largada, e eu teria que engordar muito o carro
na puxada para que ele não viesse a derreter. Isso daí, obviamente, se eu ando com ele mais afinado, mais potência, mais velocidade e menor tempo, que é isso que a gente quer. Então é isso aí, pessoal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, se inscrever no canal, assistir os vídeos lá atrás. Faz isso para ajudar a gente a espalhar informação para todo mundo. Tá legal? Próximo episódio, mais algum assunto interessante que eu não pensei ainda o que é, mas vai vir na minha cabeça e eu vou falar para vocês. Um abraço!